Agora, na unidade 2 fala sobre a geração, o nascimento e a formação da família. É interessante que, após o casamento, o desejo do casal, principalmente da mulher, era ter os filhos, os tão desejados filhos. Esses filhos, muitas das vezes, não era possível devido à esterilidade. No entanto, quando um homem casava com uma mulher e ela não podia ter filho, ele muitas das vezes adotava a prática da poligamia, aonde ele buscava outra mulher para tentar ter filho com ela. É o caso de Ana, né? Ana não podia ter filho com Eucana e nesse sentido ele buscou aí a Penina, e a Penina lhe concedeu diversos filhos. Mas é interessante que existiam leis na Bíblia que resguardava essa primeira mulher. É lógico que essa primeira mulher ela poderia ser devolvida, né, para os seus pais. No entanto, se o marido quisesse continuar com ela, ele teria que seguir algumas restrições. Ele ficava com ela, teria outra para procriar, né, para gerar os filhos. No entanto, ele devia tratar desta primeira, tanto na questão da alimentação, tanto na questão sexual, da mesma maneira que trataria a segunda. Esta primeira mulher, mesmo sendo estéril, não poderia ser desprezada. Outra questão também é a questão das concubinas, né? As concubinas, que no caso Jacó teve concubinas, nós vemos também no período ali dos reis de Israel que Salomão teve muitas concubinas. É lógico que aí teria outro objetivo. As concubinas, no caso de Salomão, eram presentes, né, que ele recebia de pessoas que o admiravam, muitas das vezes pessoas de outras culturas. Assim também como os casamentos de Salomão, muitos deles eram para selar alianças políticas. Tá? Salomão realizava uma aliança com o rei do Egito, por exemplo, então ele casava-se com esta filha do rei do Egito para selar essa aliança que eles fizeram. No entanto, no princípio, né, assim como eu disse, os filhos sempre eram desejados. E o sonho de uma mulher, assim como hoje em dia, não muito como antigamente, mas as mulheres ainda desejam ter filhos. É interessante que o Salmo 128 fala que feliz é aqueles, né, que têm muitos filhos, que sentam ao redor da mesa. Que fala que é como, né, é como o valente, né, que tem a sua aljava cheia de filhos. É interessante que a aljava do valente eram 5 flechas que ia nela e mais uma na mão, ou seja, no mínimo aí uns 6 filhos para ter uma família bem estabelecida. No entanto, quando um casal se casava, a primeira coisa a acontecer, no caso de uma mulher produtiva, de um homem também que não tivesse problema, embora a Bíblia não faz muita menção nisso, mas começava a ser a gravidez. E a gravidez dos povos do tempo bíblico não tinha, né, a tecnologia que temos hoje e acontecia muitos abortos. A arqueologia ela nos mostra, né, sinais, vestígios de muitos fetos, né, muitos abortos. É interessante que a gravidez, muitas das vezes também, devido a esses abortos, eles tomavam algumas precauções, né? Eles acreditavam que o aborto poderia ser devido ao tipo de água que as mulheres tomavam, ou algum tipo de alimento que ela comia, ou às vezes eles falavam para as mulheres não tomar banho quente ou não tomar banho frio, que tudo poderia ser motivos para o aborto. Depois da gravidez,
vem o momento do parto, né? Este parto era sempre realizado por parteiras ou por uma mulher mais velha, né? Que já tinha tido alguns filhos. E o aborto acontecia da seguinte maneira: tinha-se uma cadeira onde esta mãe repousava as costas com as pernas um pouco levantadas e esta parteira ou mulher mais velha ajoelhava-se, né, embaixo da mãe e ali a criança nascia. Cortava-se o cordão umbilical e esfregava sal na criança. Durante 40 dias esfregava-se sal e enrolava essa criança em volta de panos. Tá? E aí tinha este processo, que é ao mesmo tempo o processo da purificação da mulher. Né? A mulher teria que ficar 40 dias sem chegar perto das coisas sagradas. 40 dias de repouso, onde tinha todo esse ritual também de purificação da criança. Após o nascimento da criança, também tinha uma outra coisa interessante, que era o nome da criança. É interessante que no Antigo Testamento o nome da criança ele teria diversos significados. Né? É interessante que, diferente de nós, quando um hebreu colocava um nome na criança, esse nome poderia simbolizar algo que poderia acontecer na vida dele, tanto positiva ou negativamente, como algo que aconteceu no momento do nascimento ou algo passado. E é interessante que quando ia se colocar o nome na criança, tinha nomes também que eram de exaltação a Deus. No caso, nós temos Eliezer, que é Deus é o meu auxílio. Elias, né? Deus é o meu Senhor. Eram nomes que exaltavam a pessoa ou a grandeza de Deus. Também existia um nome que eram sentimentos, né? Sentimentos que aconteciam às vezes na hora do parto ou durante a gravidez e colocavam esses nomes na criança. Nós temos o exemplo aqui, né, de Zaulé, né, que queria dizer irritante. A mãe estava se sentindo tão irritada que colocaria o nome do filho de Zaulé. Outro nome também é Tamã, que quer dizer já basta. A mulher não aguentava de tanta dor que ficava falando Talmã, Talmã, Talmã. E assim ficava o nome da criança. É interessante a história, né, que nós vemos, se não me engano, em Crônicas, do Jabes, né, que queria dizer dor. Né? Com dor ela concedeu o menino e o nome dele foi Dor. No entanto, ele orou ao Senhor e Deus ampliou os seus termos. Né? É interessante a questão de nomes de animais. Dava-se nomes de animais às crianças. Isso era para mostrar, né? Por exemplo, nós temos a Raquel, que significa ovelha, para mostrar que era dócil, que era mansa, que era obediente. Eles pegavam as qualidades do animal e queriam que esta fosse representada naquela criança. Temos Débora, que é a abelha, e alguns outros. É interessante também que existia nomes que eram nomes de plantas, né? Tipo Tamar, que é palmeira, Elon, que é carvalho, e também nomes de situações simbólicas, né? Como no caso do Icabode, Icabô, né? Ou Icabode, foi-se a glória de Deus. Foi um momento tão trágico ali no período dos juízes, aonde os filhos de Eli morrem, né, durante a batalha, e na hora do parto foi dado o nome Icabode, ou Icabô, foi-se a glória de Deus. É interessante que após dar os nomes das crianças, no caso de menino, tinha a questão da circuncisão, né? Essa circuncisão se dava ao 8º dia, né, do nascimento, muitas das vezes realizada pelo pai
ou por algum sacerdote, alguém ali da tribo de Levi também. Ok? Então, no momento dessa segunda unidade, temos esse recorte. Até o próximo vídeo.